objetivo aqui é fazer com que vocês saiam daqui pensando, tá? Eu não quero que vocês saiam daqui replicando que nem papagaio de pirata. Ah, é só isso que funciona, é só isso que dá certo, tem que ser assim, tem que ser assado. Eu quero que vocês consigam identificar boas métricas, pontos de melhoria. Então, eu vou passar para vocês demandas bem direto ao ponto, assim, vou passar para vocês conceitos bem direto ao ponto, tá? Deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar. Então, para que vocês possam entender como vai funcionar, vocês podem mandar as perguntas de vocês aqui no chat. O Alex vai ficar monitorando as perguntas, enfim, ele vai ficar anotando no final, depois que eu terminar de passar o conteúdo, eu volto revisando, respondendo vocês, tá bom? Nós vamos consumir, no máximo, 1h15, tipo, estourando, nós vamos consumir 1h15, tá, pessoal? Até porque terminando essa, eu já tenho outras demandas e eu não consigo me alongar muito mais do que 2h15, do que 3h15 aqui. Tá certo? Então, vamos começar. Gente, para que vocês possam entender o que eu vou passar para vocês, nós vamos começar entendendo o seguinte: eu tenho um conjunto de métricas que eu analiso. Esse conjunto de métricas, ele é fruto de alguns anos de estudo, analisando, enfim, tendência, dados, e ele não foi replicado de ninguém, eu não copiei de ninguém. Ah, um dia um mentor que eu assisti falou que eu tenho que analisar essa e essa e essa métrica. Não foi isso que aconteceu. Alguns, né, a gente vai consumindo cursos, mentorias ao longo da vida, enfim. E daí alguns mentores, eu analiso isso, eu analiso aquilo e tal. E isso foi montando aí o meu combo de métricas que eu particularmente gosto de analisar, e não só gosto de analisar, são essas que eu olho todos os dias. O que eu faço é analisar e cada uma delas me fala uma dor ou me diz se tá ok aí para eu continuar ou não, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui, vou compartilhar num documento, e daí eu vou ensinar para vocês duas coisas práticas hoje. Primeiro, como configurar o layout de métricas, para que vocês encontrem essas métricas lá no gerenciador de vocês, tá? E caso seja necessário que vocês também criem métricas personalizadas, porque até 2 meses atrás tem métricas aqui que o Facebook já atualizou, ele já fez nativo, já deixou nativo lá no gerenciador, mas que até 2 meses atrás eu precisava criar ainda manualmente essa métrica, tá? Então, eu vou explicar para vocês aí o conceito de cada uma dessas métricas, certo? Vamos compartilhar aqui o meu doc que eu já preparei para vocês. Após eu explicar para vocês o conceito dessas métricas, mostrar para vocês como que vocês vão configurar isso no gerenciador, eu vou passar para vocês as metas-alvo para o nosso produto. Cada produto tem uma métrica-alvo, tá? Então, cada uma, por exemplo, produtos e mercados diferentes performam de forma diferente em CTRs, em hook rate e tal, e eu vou explicar isso para vocês aí ao longo da nossa conversa. Então, mais para o final da aula, eu vou passar para vocês as métricas-alvo, tá bom? A primeira coisa que eu faço, eu botei na hierarquia mesmo, tá? Como que, para mim, aparece lá no meu gerenciador direitinho qual que é a sequência de métricas que eu vou olhando, e vocês vão entendendo por que eu vou fazendo isso, tá? A primeira coisa que a gente faz aqui a primeira métrica que eu deixo sempre definido é orçamento, tá? Porque eu preciso saber quanto que tá, como as minhas campanhas eu faço majoritariamente CBO a nível de campanha, tá? Ela aparece, eu gosto de deixar a primeira métrica ali, para eu saber quanto que está sendo investido naquele momento, naquela campanha. Quem pegou a aula da semana passada vai ter visto que eu falei um pouquinho sobre pré-escala ali, então eu gosto de ver, essa daqui já está muito alto o orçamento, então vai queimar demais, enfim. Eu gosto de ter, a primeira coisa que eu gosto de olhar é qual que é o meu orçamento. Imediatamente ao lado, a segunda coisa que eu gosto de olhar é o valor que já foi consumido no dia. Então, eu sempre fico setado pelo dia. Então, a métrica eu sempre analiso o dia e eu fico olhando ali, a primeira coisa que eu olho, qual o valor que essa campanha já consumiu ali ao longo do dia, tá? A terceira métrica é CPM. E eu considero, para mim, tá? Foi o que eu defini assim, tá? Eu considero essas 3 métricas como métrica de monitoramento de orçamento.
É elas que me dizem se eu posso investir mais, menos, se eu realmente vou ter elástico para trabalhar dentro dessa campanha no dia, tá? Então, CPM, para mim, eu coloco como uma métrica que me ajuda a monitorar o meu orçamento. Vocês vão entender depois, porque nós temos um CPM-alvo, tá? E daí, aqui, eu já quero passar a primeira regra, assim, eu quero quebrar a primeira regra aí, que é senso comum no mercado, tá? Se criou uma premissa no mercado de marketing digital que quem faz orçamento não tem que olhar métrica nenhuma, só tem que olhar ROI, se está dando ROI, se está dando venda, só tem que olhar isso. Gente, essa métrica ela pode ser válida para vários produtores, para vários infoprodutores, enfim. Só que agora eu quero falar a realidade com vocês, eu quero falar o que acontece realmente, tá? Você não olhar as métricas no detalhe só é válido para quem tem muito orçamento para queimar, tá? Agora, quem precisa fazer um ROAS de pelo menos 1,8 a 1,2, o que quer dizer isso? O que quer dizer um ROAS de 1,8 a 1,2? 1,8 quer dizer que se eu investir R$100 naquele dia, eu espero vender R$180, para que eu tenha R$80 de lucro. Se um ROAS de 2, se eu investir R$100 no dia, a minha expectativa é que retorne R$200 para que eu tenha ao menos R$100 de lucro. Entenderam agora? Então, vamos fazer o seguinte ponto. Quem investe 10 mil, 20 mil no dia, se essa pessoa fizer somente 20%, ROAS 1,2, se ela investiu 10 mil e voltou 12, quer dizer que ela fez 2 de lucro. 2 mil de lucro no dia, tá legal. Agora, quando a gente performa, se a gente aplicar essa mesma regra para quem investe R$50 no dia, se essa pessoa fez 20% de lucro, então quer dizer que ela retornou para ela R$60, ela fez 10 de lucro no dia. Isso faz sentido? Não faz sentido nenhum. Então, quando você estiver mega escalado, daí sim você olha só ROAS. Isso quer dizer que tu já validou todo o resto. Você já passou por isso aqui. Tu só vai conseguir escalar quando tu já tiver passado por tudo isso aqui. Quando já tiver analisado, tudo isso estiver alinhado. Daí você vai conseguir escalar, tá? Daí, ok, você fazer 20% e olhar só vendas, está tudo bem. Agora, enquanto você tem um orçamento mais apertado, e apertado eu digo, enquanto você tem 1.000, 2.000 para investir no dia, tá? Você tem que olhar todas as métricas e tem que dissecar, deixar a tua campanha performando bem em todas as métricas. Eu gostaria muito que vocês me dessem um feedback se isso fez sentido para vocês, que agora vocês entenderam. Por que tem mentores que falam que não tem que olhar todas as métricas e olhar basicamente, uns dizem, só olha CPA, só olha CPC, só olha se saiu venda. E por que tem outros mentores que falam que sim, a gente precisa alinhar todas as métricas, tá? Eu sou desse time aí que fala em alinhar todas as métricas, tá bom? Agora, vamos lá. Primeira coisa, então, que eu deixo setado são as métricas de monitoramento de orçamento. E daí, eu vou para a minha escalinha, porque eu analiso assim, a primeira coisa que eu preciso saber na minha campanha é se o criativo está performando. Então, eu deixo setadas as métricas de desempenho de criativo. E as que eu escolhi para desempenho de criativo são CTR todos, CTR link, CPC, hook rate, impressões e clique. Vamos entender o que é cada uma delas? CTR todos. CTR todos, gente, é a quantidade de cliques, tá? Quantidade de cliques que esse criativo gerou. A quantidade de cliques que gerou. Mas o que quer dizer isso? É clique geral. Todos os cliques que esse criativo gerou. Sabe quando a gente tem a legenda e que vai lá o saiba mais? Se a pessoa clicar no saiba mais, não, ler mais. Se a pessoa clicar nesse ler mais, se a pessoa clicar nesse ler mais, ai meu Deus. Se a pessoa clicar nesse ler mais, é um clique, tá? Se a pessoa clicar na tela assim, ó, para pausar o vídeo, por exemplo, para ler alguma coisa, é um clique. Se a pessoa
se a pessoa curtir, enfim, qualquer interação, qualquer tipo de clique que gerou ali nesse criativo é metrificado no CTR todos, tá? CTR link é exclusivamente a quantidade de clique que gerou no link de destino. Então, se a tua campanha está direcionando para LP, é quantos cliques que esse criativo fez, gerou para tua página de destino mesmo. Tá fazendo sentido agora? E CPC é basicamente o custo que cada um desses cliques na página de destino gerar, custou. Então, a gente tem métricas-alvo aí desse custo também. Agora, nós temos aqui uma das métricas mais importantes, gente, para criativo em vídeo, que é basicamente os criativos que nós utilizamos, e é uma métrica amplamente, ela é negligenciada por muitos gestores, tá? Que é o hook rate. Eu conheço essa métrica como hook rate, criei há muito tempo atrás, eu já criei essa métrica como hook rate lá no meu gerenciador, porque eu aprendi a analisar essa métrica com conteúdos da gringa, que eu assistia, blogs da gringa sobre marketing digital, que eu leio, enfim, que eu consumo. E lá o pessoal chama de hook rate. Qual que é o hook do teu criativo? Esse é o termo que o pessoal mais usa. Porém, quando, faz pouquíssimo tempo, faz agora questão de 2 meses, que o Facebook botou essa métrica como nativa, tá, dentro do nosso gerenciador, e aqui o Facebook denominou como taxa de reprodução de vídeo por, no mínimo, 3 segundos por impressão. Então, é esse nomão gigante que o Facebook nomeou, e ele é basicamente isso. O hook rate ele mede a retenção do teu criativo. Quantas pessoas o teu criativo reteve por no mínimo 3 segundos. Porque se sabe amplamente que se as pessoas assistiram o gancho do teu criativo, que é os 3 primeiros segundos, a tendência é que elas se mantenham assistindo um tempo maior aí do teu criativo / anúncio e até que chegue na CTA, que é a Call to Action no final, tá? Então, o hook rate, ele é muito, muito, muito importante. Métrica que eu analiso como uma métrica de desempenho é o número de impressões que ele gerou, que está diretamente ligado ao CPM, né? E os cliques no link, que é basicamente o número de cliques no link. Por quê? CTR link me dá o percentual que está fazendo. E o cliques no link é o número de cliques no link dividido pelo número de impressões. Então, eu quero saber em número também, porque eu gosto dessa coisa visual, de saber, quer dizer que 200 pessoas viram o meu criativo e somente 5 clicaram no meu link. Qual que é o meu CTR link? Qual que é essa taxa? 5 dividido por 200, 2,5? 2,5? É 2,5, né? É 2,5, 2,5. 200, 2, 1% seria, 2,5. 1% seria 2, isso, 2,5. Então, o CTR link seria 2,5. Entenderam? Aqui são as métricas que eu analiso de desempenho de criativo, tá? Vamos lá. Métricas de desempenho de LP. A métrica de desempenho de LP, a primeira que eu olho é visualização da página de destino. Aqui nós vamos chegar em um outro grande pulo do gato, gente. É outra métrica, assim, amplamente negligenciada, e é aqui que fica o dinheiro. Olha como é raso o mentor que ensina vocês a olhar só CPC. Aqui vocês vão começar a entender o quanto muitas vezes as pessoas ensinam vocês a jogar dinheiro fora, gente, a dar dinheiro só para o Facebook, tá? Pelo seguinte, visualização de página de destino é totalmente diferente de clique no link. Existe um trajeto, pensa numa ponte, tá? Aqui estão os cliques no link. Aqui está a quantidade de pessoas que clicaram lá no seu link. Aqui está a tua página. Para essas pessoas saírem do clique no link e chegarem até a tua página, existe uma ponte. E essa ponte é feita do quê? Essa ponte é feita do tempo de carregamento dessa página, do servidor onde ela está hospedada, da otimização dessa página. Então, se nós tivermos uma página que leva muito tempo para ser carregada, tem muitas pessoas que vão caindo dessa ponte. Elas desertam da tua página. Elas simplesmente não chegam aqui. Se elas não chegam aqui, consequentemente, o resto do funil não funciona.
Se a pessoa não chega na página, ela não vai clicar no botão de checkout. Se ela não clicar no botão de checkout, ela não vai fazer o que a gente mais quer, que é comprar. Então, se você foi ensinado a metrificar somente o CPC, que é o custo por clique, com toda certeza, e você não está tendo resultado na tua campanha, quer dizer que você está perdendo isso daqui, ó, a conexão entre as pessoas que clicaram no teu link e as pessoas que chegaram nessa página. Essas pessoas aqui estão saindo, estão desertando daqui, porque se teve um alto número de cliques, automaticamente nós temos que começar a ter um pouco de venda, e tem que ter um número legal de pessoas chegando na página, tá? Pessoal, tá fazendo sentido isso? Vão me dando joinha aí para eu saber se tá fazendo sentido, tá? Agora, nós vamos saber quando que a gente descobre se essa ponte está bem construída. Se realmente essa ponte está fazendo com que as pessoas saiam do clique no link e cheguem até a página de vocês. Qual que é a métrica que nos diz isso? Connect Rate. Essa métrica também eu conheci como Connect Rate, blá, blá, conteúdo gringo, blá, eu já expliquei antes, né? Beleza. Lá no Facebook, agora, tem pouquinho tempo que o Facebook deixou essa métrica como nativa, e agora ela está com a seguinte nomenclatura: taxa de visualizações da página de destino por clique no link. Só que nós aqui vamos combinar o seguinte: quando nós falarmos das taxas de reprodução de vídeo e das taxas de visualização, nós vamos nos comunicar como os grandes players. Nós vamos falar de hook rate e connect rate. Então, quando eu perguntar para você qual o hook do teu criativo, você vai saber de qual métrica que eu estou falando. Quando eu perguntar qual o connect da tua página, você vai saber qual é a métrica que eu estou falando. E agora, para ficar mais claro a respeito de connect rate, essa é a métrica que mede a conectividade da tua página, que realmente mostra se ela está online, entendeu? Não quer dizer que ela está no ar, não quer dizer que ela está online, porque as pessoas não têm paciência para esperar ela carregar. E uma métrica que a gente entende como aceitável, as pessoas falam que as métricas, assim, as principais páginas de desempenho aí que medem, elas dizem que o aceitável é que a página leve 3 segundos para carregar. Nós aqui tentamos operar nas nossas páginas abaixo de 2 segundos. Então, se vocês pensarem assim, por que a página deles é desse jeito? Por que é feito assim? Por que é assado? Por que eu vou botar essa firula para melhorar isso, para melhorar aquilo? Galera, nós chegamos num desempenho tão bom, mas tão bom, que as nossas páginas, dentro dos nossos servidores, tem que lembrar isso, tem uma aula sobre hospedagem e tal, que o Alex já explicou a importância de um servidor e o que ela faz nesse tempo de carregamento também, tá? O quanto ajuda esse tempo de carregamento. Nos nossos servidores, a nossa página chega a levar 1 segundo, 1,7 segundos para carregar. Isso é baixíssimo. Para uma página feita em WordPress e Elementor, eu particularmente quero dizer para vocês que eu não vi nenhum outro player conseguir ainda. Não é, sem falsa modéstia nenhuma, nós trabalhamos pra caramba ao longo de alguns anos para a gente chegar nesse desempenho de página, tá? Então é por isso que nós disponibilizamos. Só que daí tem um detalhe. Quem não trabalha com estrutura própria, em muitos momentos, vai ver o seu connect rate ser muito mais baixo. Por quê? Porque nós botamos a nossa página lá dentro da QIFI para que vocês possam usar. Só que para que ela tenha rastreio, a QIFI precisa colocar um redirecionamento nela. Então, a QIFI precisa colocar ela dentro de um URL, dentro de um ambiente deles ali, onde eles possam pegar todos os dados de vocês e saber, legal, o Zé, que estava lá naquele criativo, ele está passando agora por essa ponte de conectividade para chegar na página do livro de receitas, só que nesta ponte aqui, eu preciso carregar as informações do afiliado que vem, certo? E quando a QIFI faz esse QIFI ou qualquer outro player que a gente utiliza aí, plataforma, fazer esse redirecionamento aqui, a gente passa por 2 etapas. Então, vai pro ambiente da QI, para ela fazer toda essa análise, isso leva segundinho, e depois joga para o nosso. Então, por mais que a nossa página seja ágil, muitas vezes esse redirecionamento aqui pode fazer perder desempenho.
Isso quer dizer que você não vai ter vendas trabalhando com o link lá da QIFI? Não quer dizer isso. Isso quer dizer que provavelmente vai ficar um pouquinho mais caro a tua venda. Só que você não pode se parar por causa disso, se você precisa produzir resultado para poder fazer dentro da tua própria estrutura. Para quem faz dentro da sua própria estrutura, a gente disponibilizou aula de como configurar o WordPress. Disponibilizamos um WordPress, um elemento open source, totalmente gratuito, para que vocês possam usar o Elementor de forma gratuita e como configurar. E disponibilizamos também a nossa LP, o layout da nossa LP. A única coisa que você deve fazer é trocar o teu link de checkout, trocar o nosso link de checkout que está no botão pelo teu link de checkout. Tá, até aqui tá ok? Vão me dando os oks aí, qualquer coisa, vão escrevendo comentários, vão escrevendo perguntas, tá? Que eu volto no comentário. Beleza. Connect Rate é uma das métricas mais importantes para resultado, galera. Essa métrica, assim, ela é imprescindível, tá? Agora, vamos para outras métricas importantes também que eu analiso. Eu preciso saber se essa minha página, não adianta nada eu levar um monte de gente lá para aquela página, e quando chegar lá naquela página, essa página não converter. Então, eu tenho basicamente três etapas de conscientização, tá? A primeira etapa é, eu preciso saber a conversão entre page view e IC. O que é page view? Page view é a quantidade de pessoas que viram a minha página. Page view, visualização de página, certo? Então, quantas pessoas viram a minha página versus quantas pessoas clicaram no checkout, na finalização de compra, tá? E aqui nós viemos com outro motivo. Gente, quase que 100% das pessoas que pegaram a nossa LP lá, subiram no seu ambiente, e eu falei com elas, e elas me mandaram um link para dar uma olhada e tal, todas elas mexeram na página e fizeram uma coisa, que é senso comum no mercado, e agora eu quero desmistificar mais um senso comum, só que eu vou trazer para vocês também argumento de comportamento do consumidor, tá bom? A nossa página tem um único botão de checkout. Lá no final, quase no final, tá? Só um botão de checkout. Se aprendeu no marketing digital por alguns anos que tinha que ter vários botões de checkout. Vários, porque o que as pessoas queriam era levar as pessoas para o checkout. Só que nós temos que ver uma coisa. Quando a gente leva muitas pessoas para o checkout e essas pessoas não têm um nível de consciência adequado para comprar o produto, a gente leva curiosos para o checkout, porque muitas pessoas, elas viram o criativo, até me interessei, mas vou ver quanto custa. Nesse vou ver quanto custa, quando ela chega no checkout, ela olha, sempre, se ela não leu toda a página, ou se ela pelo menos não escaneou a página, tá? Que se ela for bem feita com gatilhos, neste escanear a página, ela já consegue passar a mensagem certa de ancoragem de valor para o consumidor. Se a pessoa saiu do teu anúncio, foi para a página, viu só a Hero, clicou no botão e foi para o checkout, quando ela vê o preço, se você estiver dando de graça, ela não vai ter visto o valor. Você pode cobrar 50 centavos, ela vai achar, acho que não é bom o suficiente, não viu o valor e não compra. E daí, o que a gente fez? O que a gente determinou? Nós fizemos uma estrutura de página que passa toda a mensagem. Para quem é o produto, o que ele faz, quais são os benefícios, quais são as características, enfim, o que vai ter. A ancoragem com os bônus. Então, se você comprar isso, você vai ter esse bônus. Então, aquela ancoragem mega, né, que bota lá 500 e tantos dólares, mas você leva hoje por 17 dólares, por 9 dólares. A pessoa não lê tudo. A gente sabe que as pessoas têm preguiça, mas elas escaneiam. Isso é fato, tá, gente? E neste escanear, elas acabam recebendo as mensagens que nós precisamos para a conversão. Quando as pessoas clicam no checkout, a tendência é que clique no checkout realmente pessoas interessadas. E como que eu sei isso? Eu sei isso pelo seguinte, se a minha página tiver uma boa métrica de page view versus IC versus clique no checkout, tá?
Se a minha página tiver uma boa proporção disso, e vocês vão descobrir em seguida qual que é a métrica ideal para isso, se a minha página tiver essa boa proporção, quer dizer que eu fiz uma página que converte. Ela realmente vende, certo? A próxima métrica que eu vou olhar, então, a primeira coisa que eu quero ver é conversão da página. Página versus page view versus IC. Depois, eu quero olhar qual que é a conversão do meu checkout, porque vocês sabiam que muita gente perde venda no checkout, porque não sabe configurar um checkout que realmente diga assim, ó, real, você viu tudo aquilo lá na página, é isso mesmo que você está vendo, tá? Então, é só você comprar agora. E muitas pessoas perdem venda no checkout. Então, a próxima métrica que eu preciso ver é qual que é a conversão dos cliques no checkout do IC, Initiate Checkout, versus a compra. Quantas pessoas que chegaram no meu checkout e efetivamente compraram. A outra métrica, mas eu gosto de olhar assim só porque eu sou meio chatinha e eu gosto de performar sempre acima do que o mercado fala, tá? Eu gosto de avaliar a taxa de page view versus compra. Então, quantas pessoas viram a minha página e que no final lá compraram, tá? Essas são as métricas de desempenho de LP. A última que eu boto é o número de finalização de compras iniciadas. Isso eu gosto. Então, aqui eu tenho percentuais, vocês vão ver depois na filiação ali, que aqui a gente tem percentuais e aqui eu tenho o número em si de visualizações, tá? Então, eu vejo lá que eu tive 50 visualizações, 51 visualizações, por exemplo, e finalização de compra eu tive 20. Você entende? A gente vai fazendo essa métrica aí. E daí, por fim, a minha último grupinho de métricas que eu analiso é as métricas de monitoramento de resultado, que é para saber realmente, essa campanha dá para escalar? Qual é o conjunto que tá legal? Qual que é o mais para diário? Assim, diário, quando eu quero fazer uma escala a nível horizontal, assim, eu muitas vezes no dia pauso um conjunto e só o orçamento todo em um ou dois conjuntos que está trazendo uma performance melhor, e daí depois eu reseto tudo, deixo tudo online de novo, boto para o meu orçamento inicial lá, enfim, né? Mas essas são as métricas que eu uso para monitorar o resultado, para ver realmente se a campanha ainda está, enfim, está vendendo, tal, não está, enfim. Então, a primeira coisa é a métrica de resultado, eu quero saber quantas vendas saíram. A segunda, que eu monitoro, é o custo por resultado, o CPA. Então, eu quero saber qual que é o meu CPA e quanto está me custando cada venda, tá? Isso, o CPA é muito útil para a gente ir parando criativos que muitas vezes até saíram venda, mas eles estão consumindo o orçamento. Então, por exemplo, ele está com o CPA estourado, mas como ele saiu venda, o Facebook fica jogando visualização para lá. Então, eu analiso, peraí, esse CPA está muito estourado aqui, eu vou pausar, por mais que eu venda nesse anúncio, eu vou pausar esse anúncio para fazer inteligência do Facebook e distribuir meu orçamento em outros anúncios que podem ter uma probabilidade de venda, tá? O valor geral de conversão, porque eu gosto de ver, quanto que o Facebook está dizendo aí que vendeu? Então, eu gosto de ter essa métrica, tá? E também o ROAS, né? Qual que é o meu ponto alguma coisa. Então, a gente sempre busca aqui estar acima, um ROAS de 1,8, 2, né? Um ROAS 1,8 e um ROAS 2, que é os exemplos que eu dei para vocês, tá? Gente, essas são as métricas que a gente utiliza. Agora, nós vamos para a etapa, e vai ser muito importante isso, que a gente vai passar nessa aula, a gente vai passar pelas métricas 3 vezes para solidificar na cabeça de vocês. Então, agora, nós vamos para a etapa onde a gente vai configurar, dentro do gerenciador de anúncios, como que vocês vão deixar esse layout aqui. Esse vai ser um layout de métricas, para que vocês não tenham mais nenhuma métrica lá, enchendo linguiça lá no gerenciador de anúncio de vocês, e vocês possam ver só as métricas que interessam. Depois de feito isso, e depois que nós configurarmos ali no gerenciador, a gente volta aqui, e daí eu vou passar para vocês a meta-alvo de cada uma dessas métricas aqui. Que daí sim vocês vão solidificar, vocês vão ver a primeira vez que eu falei das métricas para vocês e dei esse overview sobre cada uma. A segunda, vocês vão ser expostos de novo a elas, a gente configurando no gerenciador, e a terceira vez é quando a gente vem aqui e realmente vamos colocar a meta de vocês, para vocês saberem exatamente quando é criativo,
quando é LP, quando é público, ok? Então, deixa eu interromper aqui e agora vamos abrir o gerenciador. Galera, como é que tá aí? Alex, tu tá tendo alguma percepção, assim, se o pessoal tá conseguindo entender, enfim? Tá de boa aqui. Tem pouca dúvida no chat. Uhum. Nós vamos responder depois e, pessoal, vão falando aí se está claro, se não tá, tá bom? É bem importante para mim, para saber se eu posso ir aprofundando ou não, enfim, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá. Gente, será que já passou o cafezinho ali? Se alguém conseguir um cafezinho para mim. Tá, te agradeço. Vamos lá, então. O que a gente faz, tá? Esse aqui é um gerenciador, zeradinho e tal, barará, né? Aquela história, a gente não... A primeira coisa que a gente faz é aqui que a gente tem algumas pré-definições de métricas, tá? O Facebook, ele já coloca ali, quer ver desempenho e cliques, quer ver vendas, quer ver engajamento, veiculação, configuração. Tu pode setar uma dessas aqui. Nunca, na história deste país, eu vi algum layout que o Facebook determinou, como tu botou do site? Não, esqueci. Tá. Botou nunca eu vi um layout que realmente me atendesse, tá? Então, a gente cria o nosso layout. Você pode ir aqui, ó. Personalizar colunas, tá? Então, a gente vai clicar aqui e aqui a gente vai personalizar o nosso layout. Daí, o que a gente vai fazer? Gente, deixa eu botar aqui para mim uma outra telinha assim, só para eu organizar aqui, porque eu vou precisar ficar vendo as minhas métricas conforme eu vou mostrando para você, sabe? Então, vamos lá. Vamos lá. Então, o que a gente vai... Muito obrigada. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu gosto de setar as métricas, então, primeira coisa, eu vou limpar tudo isso daqui. Então, eu limpo todas essas métricas aqui, porque eu quero fazer o layout exatamente como eu passei para vocês. Então, bem na sequenciazinha que eu passei, tá? Então, a primeira métrica eu vou lá em pesquisar orçamento, tá? Então, a primeira métrica é o orçamento da campanha, certo? Tá ali, beleza. Já ficou ali na lateralzinha, tá? Segunda métrica, o valor usado. Valor usado, ok. Terceira métrica, CPM. Desculpa, é custo por mil. E custo por mil impressões, tá, galera? Beleza? Depois nós vamos nos CTRs. Então, eu quero CTR todos e CTR link. Lembrando que por que isso aqui é importante, a diferença, por que é importante ter uma diferença de CTR todos e CTR link? Pensa que você fez um criativo que você achou que está maravilhoso, lindo, perfeito. E ele está dando um CTR todos no grau. 15% de CTR todos. Só que CTR link, ele está dando 2%. O que tem de errado com isso? Quer dizer que o teu criativo ele é maravilhoso, ele até gera interação. Está gerando curtida, está gerando... O pessoal está pausando ali para realmente ver, talvez, a legenda do Reels. O pessoal está clicando em ler mais para ler realmente aquela legenda. Eles estão salvando, enfim. Só que fazer o que o anúncio que a gente paga quando a gente está fazendo uma campanha de vendas realmente deve fazer, que é levar para a página, não está levando. Então, por isso que eu gosto de olhar os dois. Primeiro, CTR todos me diz assim, esse criativo está realmente chamando a atenção, está despertando a atenção das pessoas e está gerando interação. Só que o CTR link tem que estar ajustado também. Ele também tem que estar dentro da métrica-alvo, que vocês já vão saber qual que é, para que a gente possa dizer, ok, esse criativo está fazendo o que ele deve fazer, que é chamar a atenção das pessoas e levar estas pessoas para a página, tá? Fazendo sentido? Entenderam a diferença? Porque eu sei que vai ter um ou outro que vai achar, a Jéssica está sendo chata demais, eu não posso, se eu olho o CTR link, eu não preciso ver o outro. Muitas vezes, se a gente tem
um CTR todos muito bom, um CTR link muito ruim, a gente pode simplesmente mudar um pouquinho a CTA, mudar a abordagem, pronto, você ajusta os dois. Porque CTR todos é você ter um criativo que chama a atenção das pessoas. CTR link é fazer com que esse criativo leve as pessoas para a página. Se você já fez o teu criativo chamar a atenção, por que ao invés de descartar esse criativo, você simplesmente não melhora um pouquinho a CTA que realmente faz a pessoa atender aquela ação de ir para a página, tá? O outro, então, seria o CPC. A próxima métrica é CPC Link, né? Eu gosto de ver o CPC Link aqui. Daí a gente vai para o Hook Rate, configurar o Hook Rate, que basicamente aqui no Facebook agora está com a taxa de reprodução de vídeo por 3 segundos. Lembrem, esta métrica é Hook Rate, tá? Então, depois nós vamos para a métrica de impressões. Depois nós vamos para a métrica de clique no link. Tem gente aqui que se já é gestor, deve estar se descabelando. Meu Deus, essa guria está misturando todas as métricas e tal. Mas para mim faz sentido, gente. É assim que eu gosto, entendeu? Então, eu posso ensinar para vocês aquilo que eu vou fazendo, né? Vamos lá. Então, agora a gente vai para as métricas de desempenho de LP, que eu considero isso, né? Então, eu vou para a visualização. Visualização da página de destino. Visualização da taxa, visualizações. Daí a gente tem que se atentar bem pelo seguinte. Visualização da página de destino, total. Ok. Pelo seguinte, nós temos as duas, ó. Agora já tá, antes a gente tinha que fazer essa métrica manual. Agora a visualização da página de destino, ok, tá? E nós temos já o Connect Rate, que é o taxa de visualização da página de destino por clique no link. Isso aí, que é esta daqui, certo? Beleza. A próxima que nós vamos olhar é conversão do page view por IC. Essa daqui é uma métrica que não tem, que a gente precisa criar, tá? Como que a gente vai criar essa métrica? Nós vamos em personalizado, vamos botar, vocês viram aqui, ó, já tinha criado o Hook Rate, tá? Mas agora eu uso a nativa ali. Criar métrica personalizada. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que colocar os ICs. IC é finalização de compras iniciadas. Isso é o IC, tá? Dividido pelos page views, pelas visualizações. Visualização da taxa, visualização da página. Visualização da página de destino. Qual que é o nome dessa métrica? Eu vou chamar ela de conversão page view. Ai, gente, é que eu não estou enxergando direito. Page view versus IC. Aqui nós precisamos botar em porcentagem, porque eu quero que essa métrica seja em porcentagem, e a descrição dessa métrica, tá? Aqui, vocês já vão ter um dado da métrica alvo lá, tá? Eu gosto de botar na descrição, porque se vocês deixarem o gerenciador e depois vocês forem trabalhando com mais pessoas, já vai ter a meta alvo ali, né, para vocês verem. Então, eu coloco o mínimo, o que eu escrevo é mínimo esperado entre 10% e 20%. Esse é o mínimo esperado desta métrica, tá? Mínimo esperado dessa métrica. Aqui, quem pode acessar isso? Eu gosto de colocar todos com acesso a essa empresa, tá? Para ficar visual para todos ali, certo? E agora, o que que acontece? Criar métrica. E aonde ela está? Cadê ela? Ah, eu preciso aqui. Todos com acesso a essa métrica. Então, eu vou aonde? Vou aonde? Conversão versus aqui.
Conversão page view versus IC. E vou aplicar. Ai! Desculpa, não era para ter aplicado ainda. Uhum. Ai, gente, cadê a meta? Cadê as colunas que eu estava fazendo essa? Aham, tá aqui. Orçamento, impressão, aqui, ó, já tá valorizado. Beleza, ok. Vamos seguindo aqui, tá? Depois eu vou dar nome para esse coisinha aqui que eu vou salvar, qualquer definição, vamos lá. Beleza. Agora, a próxima métrica que eu quero é IC versus compra. Então, quantas pessoas clicaram no botão e que efetivamente chegaram, compraram, tá? Então, taxa de conversão de checkout. Eu chamo essa de taxa de conversão de checkout, que é as compras finalizadas dividido pelas finalizações de compras iniciadas. Então, você vai fazer a mesma coisa que eu fiz, criar métrica personalizada e fazer essa definição, dividir as compras dividido pelas finalizações de compra, tá? Como já está criado aqui, eu vou só marcar, certo? Conversão do checkout foi. Agora, a conversão da página, essa já é uma métrica nativa, tá? O Facebook já colocou como uma métrica nativa. Então, taxa de compra por visualização da página de destino, beleza? A próxima métrica que nós vamos setar aqui é finalização de compras iniciadas. E daí aqui eu não quero que apareça separação por, tá vendo aqui na lateral, ó, por site ou meta. Não, eu só quero que apareça as finalizações gerais, tá? Agora nós vamos para as últimas 4 métricas, que é resultado. Então, os resultados que tiveram vai ser o número de compras que teve, tá? Depois a gente vai para custo por resultado. CPA, que é amplamente, né, a gente fala CPA, é porque a gente antes era custo por aquisição, sabe? Então, por isso que a gente determina como CPA, quanto custou para que houvesse uma compra, sabe? E a gente acaba se acostumando a usar sempre esse termo, né, CPA. Vamos lá, valor. Valor eu quero o valor de conversão por compra, tá? Então, esse valor aqui é aqui. Conversões, conversão, finalização. Aqui. Então, compras, eu vou querer o quê? Eu vou querer valor destas compras, tá? Então, compras, eu quero o valor de conversão. Lembrem, para vocês não irem aqui em valor médio, tá? É valor de... Vocês vão em compras, e vão marcar valor de conversão, que daí vai aparecer o total de conversões, o total em valor daquele período, tá? E a última métrica que eu quero é o ROAS. Retorno sobre investimento das compras, então tem o total, e daí eu não quero essa separação aqui também, tá? Eu quero só que apareça isso daqui. E daí, o que a gente faz com isso daqui? A gente setou 20 métricas. Agora, a gente só vai dar uma analisadinha se essas métricas aqui não embaralharam, porque eu gosto de fazer essa sequência ali, porque daí eu vou olhando como está performando o criativo, como está performando a página, como está performando a conversão da página versus o iniciar checkout, como está a conversão do início de checkout para a compra efetivamente, tá? Por isso que eu uso essa sequência aqui, as métricas, tá? Então, vamos lá, se tá, porque às vezes o Facebook dá uma bagunçada aqui. Então, o que a gente vai fazer? Orçamento, valor usado, valor usado. Aqui o CPM, ó, já saiu. Eu quero CPM antes dos outros. Então, eu tenho CPM, daí eu quero CTR link, por causa que CTR link, daí eu vou para CPC, depois de CPC eu vou para hook rate, depois de hook rate, impressões, ó, de novo ele bagunçou aqui, CTR, todos aqui em cima. Impressões, beleza. Depois de impressões, eu quero cliques no link. Cadê os meus cliques no link?
Orçamento aqui, cliques no link, tarará, 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 impressões, cliques no link. Que eu gosto de ver essa relação de impressões pelos cliques efetivamente, tá? E daí a gente vê também a visualização da página de destino, beleza? Daí, após ver a visualização da página de destino, a gente vai ver o Connect, é esse aqui. Daí, a gente vai ver a conversão da página em si. Daí, a gente vai ver a conversão do checkout. Depois disso, a gente vai ver a taxa geral de conversão da página versus as compras. E daí, a gente vê as finalizações de compra, o número, né, de finalizações de compra iniciada. E a gente vai para resultado, custo por resultado, tá certinho. Valor de conversão e ROAS. A gente salva como uma pré-definição. Eu gosto de salvar como desempenho. Eu boto aqui criativo versus LP versus checkout. Isso aí. Boto esse nomão mesmo, para ficar bem intuitivo, e aqui ela vai ficar setada. Digamos que ela não fique... chega um dia, você abre o teu gerenciador aqui, você abre o teu gerenciador e ele não está aparecendo aqui no usado recentemente, tá? Você rola isso daqui e você vai ver suas pré-definições de coluna, tá? Daí vai aparecer aqui, certo? Ou você volta e vai aparecer nos usados recentemente. Agora, nós vamos lá para o nosso Word novamente, e nós vamos passar de novo todas as métricas, e a gente vai, vocês vão conseguir saber quais são as metas aí, né, as métricas-alvo de cada, qual que é a meta de cada métrica, no caso, tá? Ficou clara a questão de configurar layout, gente, ali? Para vocês ficou claro? Conseguiram entender? Show de bola. Muito obrigada pelos feedbacks. Vamos lá, então. O orçamento, vocês já têm amplamente falado sobre como definir orçamento na aula anterior, tem resposta lá nos docs de como fazer a definição de orçamento, enfim, né, isso tudo vocês já sabem, e o valor usado é intuitivo, quanto gastou, você já vai vendo ali. Agora nós vamos para CPM. Nós vamos para a meta de CPM, tá? Qual que é a nossa meta de CPM? Até umas 2 semanas atrás, nós estávamos performando entre 60 e 80 reais de CPM, tá? Agora, essa semana, nós tivemos uma queda brusca, assim, de CPM, graças a Deus. Então, por que CPM é importante, gente? Porque quanto menor, menos dinheiro você precisa para mostrar para 1.000 pessoas o teu anúncio. Então, quanto mais você mostra o teu anúncio, automaticamente, mais você tem chance de vender, né? Se todas as métricas estiverem ajustadas, tá? Então, nós podemos considerar aqui que a meta-alvo de vocês, ela vai ficar um pouquinho mais elástica agora, tá? E nós vamos botar aí de 45 a 80 reais de CPM. Por que 80 reais? Porque a gente observou que, dado esse ticket, até 80 reais de CPM, você consegue ainda performar um ROI 2 tranquilamente, tá? Então, vamos lá, lógico, se todas as métricas estiverem azeitadas, tá? Uma vez que é muito legal que, conforme vocês vão entendendo mais das métricas, vocês vão poder analisar que vocês vão poder ver que muitas vezes o ajuste em uma métrica melhora todas as outras, e vocês vão conseguir entender essa diferença. Tem uma pergunta que o pessoal estava fazendo aqui, que era, essas métricas, essas taxas, enfim, ela vale para qualquer produto? Não. Essas métricas são, essas taxas aqui que eu estou passando para vocês agora, essas metas de métricas, elas são exclusivamente métricas das campanhas que nós rodamos deste produto, tá? Então, eu separei todas as campanhas que performaram entre ROI 1.8 e 2, ou acima disso, né? Acima de ROI 1.8, e quais foram as métricas que essas campanhas, elas performaram, tá? Então, foi essa separação que eu fiz, e daí essa métrica é única e exclusivamente deste produto, tá?
Para vocês terem uma ideia, a gente roda diversos outros produtos. Eu tenho produto aqui que a gente roda que o CPM é R$13, que o CPM é R$6. Então, e CPM baixo não quer dizer que a gente lava vendendo, não, tá? As margens, enfim, vai se ajustando. Consequentemente, o CTR a meta-alvo ali é ficar em 1,8 CTR todos, para vocês terem uma ideia. Então, assim, as métricas, elas oscilam. O que eu estou entregando aqui para vocês é mastigado o que é métrica boa deste produto, tá? Deste e-book aqui. Vou dizer para vocês que, se vocês forem olhar até talvez outro produto similar aí não vai performar com essas mesmas métricas, tá? Vamos lá, CTR todos. CTR todos a gente tem performado em 10%, tá? Não, vou botar um elástico maior que eu vi uma diferença essa semana, de 10 a 12% de CTR todos, tá? CTR Link, ele tem ficado em 4,8% a 6,5%, tá? CPC, nós temos visto a 0,80 nas campanhas que estão performando acima de 1,8 de ROAS, tá? 0,80 a 1,31. Hook Rate. Vamos lá. Hook Rate é amplamente disseminado no mercado, que o hook, assim, o mínimo aceitável. Vamos trabalhar com o mínimo aceitável, tá? De um criativo é 30%. Você não pode ter um vídeo rodando com um hook menor do que 30%, certo? Porém, os criativos que estão no Drive, dentro das nossas BMs, performam um hook rate acima de 48%. Todos. Hook rate acima de 48%. Impressões pela exposição, isso aqui não tem meta, né, gente? Então, CPM de R$45. Se você custo por 1.000 impressões, o CPM aqui, né? Se você gastou R$45, vai ter impresso para 1.000 pessoas. Entenderam o CPM agora? Então, enfim, o CPM e as impressões, tá? Então, isso aqui não tem uma meta, ela vai performar em cima de outras métricas, tá? Cliques no link é a taxa o número efetivo de cliques que aconteceu a partir do teu CTR, por exemplo. Eu tô com CPM eu tô com 1.000 visualizações 1.000 impressões no meu anúncio e eu tô com CTR de 6,5%. Quantos cliques no link eu tive nesse criativo? 65. Entenderam? Eu tô com 500 impressões neste criativo e eu tô com um CTR de 5%. 500 por 5, 10% de 550, eu tive 25 cliques no link. Entenderam? Que essa métrica aqui, ela é diretamente ligada à quantidade de impressões que vocês tiveram versus o clique no link, tá? Visualização da página de destino vai ser a mesma coisa. Por que vai ser a mesma coisa? Por causa que a visualização da página de destino, nós temos aqui o Connect Rate. E esse Connect Rate tem uma meta-alvo, tá, gente? O aceitável, assim, que todos os experts em análise de métrica sempre nos passaram, é que uma página não pode performar abaixo de 70% de conectividade. Isso quer dizer que, olha a importância desse funil, tá? Agora vamos entendendo aqui. Digamos que eu tive 1.000 impressões. Até vou escrever aqui embaixo. Vamos lá. Eu tive 1.000 impressões. Destas 1.000 impressões, o meu CTR Link ficou em 6,5%. Beleza? Então, eu tive destes CTR Link, clique no link, eu tive 65 cliques no link. Eu tive 1.000 impressões, daí eu tive 65 cliques no link, porque isso daqui é o CTR Link, certo? Desse CTR Link, eu tive 30 visualizações de página.
visualizações de LP, visualizações de página. Qual que foi o meu connect? Já vou passar para vocês um segundo. Qual que foi o meu connect? 65, 30 dividido por 65. O meu connect foi de 46%. Agora, se eu tivesse feito no mínimo 70% de connect, tá? Então, eu tive 65 cliques no link, vezes 70% de connect. Beleza? Eu teria tido 45,5 visualizações. Agora, vamos lá. Aonde está a importância disso? Com o simples fato da página de vocês ter uma boa conectividade, ter um bom desempenho, eu saí de 30 visualizações para 45 visualizações. Quer dizer que eu tive mais, isso aqui seria igual a 70% de connect. Beleza? Eu tive 15 visualizações a mais. Agora, querem um dado para explodir a cabeça de vocês? Em média, a cada cinco initiate checkout, a gente tem uma venda. Quantos initiate checkout, em média, a gente tem por visualização? Em média, a cada 10 visualizações, nós temos 2 initiate. Então, isso quer dizer que essas 15 visualizações a mais me deram pelo menos duas finalizações de compra a mais do que eu teria. E o resultado vai se construindo aí. Vocês entenderam essa cadência aqui? De 1.000 impressões, se eu fizer um CTR de 6,5%, eu tive 65 cliques apenas. 1.000 pessoas viram o meu anúncio. Eu performei um CTR maravilhoso, 6,5%, CTR link. Um CTR muito bom. Só que somente 65 pessoas clicaram para ir para a minha página. Dessas pessoas que clicaram para ir para a minha página, o que vai determinar o meu resultado é qual o connect rate que eu performei. Se eu fiz o mínimo esperado de connect rate, se eu fiz 70%, eu tive 45 visualizações. Gente, eu sei que para quem nunca foi exposto a essas métricas, talvez fique um pouquinho mais complicadinho. Mas se vocês forem reassistindo a aula, vocês vão conseguir entender muito melhor. Mas até aqui, está fazendo algum tipo de sentido para vocês? Beleza, pessoal, obrigada. Veroci, Adriana, Paula, obrigada aí, galera. Show de bola. Agora, quais são as outras, o cascateamento das outras métricas, tá? Então, beleza. Eu saí das minhas visualizações de página, eu levei 70% das pessoas para dentro da minha página, para dentro da minha página, efetivamente. Agora, eu preciso saber para saber se essa minha página estiver boa mesmo. Quantas pessoas que viram minha página são obrigadas a clicar no meu botão checkout? Esse percentual, ele tem que ser entre 10% e 20%. Gente, vocês viram o quanto os números são importantes? Nós saímos de 1.000 impressões do anúncio para somente de 10% a 20% das pessoas que viram a página efetivamente clicarem no nosso botão. Por isso que muitas vezes as pessoas vêm desesperadas aqui e dizem, eu estou rodando há um dia e não saiu venda. O que eu faço? Deixa rodar mais. Porque se o teu orçamento ele é limitado, digamos que você está rodando há um dia, mas você teve 400 impressões. Gastou R$20. Com R$20, tu mostrou para 400 pessoas. Se o teu CPM estiver em R$45, tu mostrou para 400 pessoas. Será que vai ter chegado gente qualificada o suficiente para clicar no botão? O Facebook, gente, é número. E, infelizmente, a gente precisa de volume. Agora, vocês entendem por que é que a gente precisa ajustar a métrica?
vamos fazer um outro cálculo, muito importante, quero que isso grave na cabeça de vocês. Se vocês ouvirem aquele mentor que tem grana a fuzel para gastar, e ele diz que você não precisa se preocupar, pode torrar o CPM alto, pode deixar o CPM alto, não tem problema. CPM se alto. Quanto você vai precisar gastar na fase de teste? Digamos que tu esteja performando com um CPM de R$150. Quanto que você tem que fazer? Quanto que você tem que gastar para você mostrar para 1.000 pessoas? R$150 para mostrar para 1.000 pessoas. Se você está com um CPM de R$45, você tem que gastar R$45 para mostrar para 1.000 pessoas. Certo? Beleza. Agora vamos lá. Para eu saber se essas métricas são confiáveis para eu escalar ou não, em geral, a gente tem que ter mostrado para 5.000 pessoas esta campanha. Vamos voltar de novo lá para o início. Se o meu CPM é R$150 e eu tenho que mostrar para 5.000 pessoas a minha campanha, para eu saber se essa métrica é confiável mesmo, eu tenho que gastar quanto que eu tenho que gastar para eu mostrar para essas 5.000 pessoas, só para testar. 150 vezes 150 é o custo por 1.000. Vezes 5, eu tenho que gastar R$750. Agora, se o meu CPM é 45 vezes 5, eu tenho que gastar 222 somente. Vocês entenderam a diferença agora? Que é importante a gente ir olhando as métricas desde o início, tá? A conversão, então, o número de pessoas que viram a página para o número de pessoas que chegaram no checkout tem que ser entre 10% e 20%. A taxa de conversão das pessoas que clicaram no teu botão de checkout e realmente compraram, ela tem que ficar acima de 20%, tá? Agora, isso daqui é o aceitável, tá? Esse daqui é aceitável. Aceitável. O que nós performamos? 22,5%. Nossa estrutura, nossa página dentro dos nossos servidores, tá? Aceitável. E, lógico, as campanhas já otimizadas, enfim, biriri, barará, né, gente? E o que nós performamos? Nós temos feito um número muito legal de conversão do checkout, tá, gente? Então, vocês podem, de início, aceitar isso aqui, mas depois, conforme vai otimizando, esses percentuais melhoram, tá? Taxa de conversão, tá? Page view versus compra, certo? O que o mercado tá aceitável, o que o mercado fala, o que o mercado prega, entre 2,5% e 5%, tá? Nós performamos 6,85%. Isso aqui já foi melhor, a gente está fazendo um bom... Eu acho que é por causa que baixou também o CPM, automaticamente leva mais pessoas até lá, enfim, tá? Finalização de compra iniciada é uma métrica de número, então, mediante o percentual ali que você tiver de percentual que você tiver de page view versus initiate checkout, você vai ter um número de finalização. Então, tu não tem uma meta, né? Ela vai responder, esse número vai responder conforme o percentual que você fez lá em cima. Resultado, a mesma coisa, tá? E agora vamos para o CPA. Como que você sabe que se o teu CPA tá legal, tá? Gente, no início, a gente tem que buscar fazer um ROAS acima de 1,5% para essa campanha continuar, tá? Então, eu gastei 100, eu tenho que ter vendido 150, tenho que ter feito R$50 de lucro. Eu vou deixar para vocês aqui assim, ó, isso assim, ó. 1,5 de ROAS igual, eu vou botar exemplo, tá? Exemplo, para ficar mais claro. Gastei 100, vendi 150, fiz 50 de lucro, tá? E assim vai seguindo os outros, né? O nosso CPA, que eu busco sempre, tá? Eu assim, sou meio chata, assim, com CPA, eu gosto de consumir por compra até 45%
do ticket. O que quer dizer isso? Isso daqui é quando está otimizado, tá, gente? Enquanto vocês estão na fase de teste ali, se detenham a fazer pelo menos isso aqui, ó. Pelo menos botar 100 e voltar 50. Pelo menos isso, tá? Mas validei essa campanha, eu vou começar a escalar. Como é que eu sei se eu tenho que pausar um criativo, se eu não tenho que... Como é que eu sei se aquele conjunto tá legal, tá performando bem e tal? O que eu tenho que fazer? R$45, é 45% do ticket. Vamos fazer o nosso cálculozinho ali, tá? Então, vamos lá. O produto... vou botar o produto de $9, tá? 9 vezes 5,6. Nós temos o ticket total, né? O ticket, vamos lá. Sabe? Valor do ticket igual $9 vezes 5,6 reais. Igual, o ticket é 50 com 40. Beleza? 50 com 40. Se o meu CPA, o meu custo por aquisição é 45% do ticket, automaticamente, 50 com 40 vezes 45%, o meu custo por aquisição pode ser até R$22,68. Beleza? Por que eu faço isso, gente? Por que eu chego nesse R$22,68? Daí você pensa assim, então quer dizer que se eu vender tudo, R$22,68, eu vou fazer mais, porque 22,68 é menos da metade do valor do ticket. Quer dizer que eu vou fazer mais do que 2 de ROAS. Não, porque muitas vezes a gente consome orçamento em criativos que não performa, não sai em checkout, enfim. E daí o que acontece? Isso dali, na média, eu preciso controlar o isolado e a média. Na média, o meu CPA tem que ficar em 45% do ticket total, porque tem os custos de QIFI, disso, daquilo. Essa é a meta máxima. Então, se eu vou vender o produto de $9, o meu CPA, o meu custo por aquisição tem que ficar em 22,68. Lembrando, galera, vocês não vão fazer isso no primeiro dia de campanha, no segundo dia de campanha. Isso é uma meta para quando a campanha, ok, eu vou começar a escalar essa campanha. E uma coisa que eu tenho que falar para quem vai trabalhar com ads, né, quem trabalha com tráfego, gente, as primeiras campanhas você tem prejuízo. Entenda que às vezes você vai operar 15 dias no prejuízo. Tenha uma reserva para operar, tá? Eu costumo dizer que a gente deveria ter R$3.000 para investir nas campanhas. Mas, se não for possível, tenha 1.000, tenha 2.000, mas guarde um dinheiro ou um limite de cartão que você vai ter alguns dias aí para pagar, para que você possa investir nas campanhas, porque no início você precisa passar por todo esse processo aqui, ó, todas essas métricas aqui, para então você conseguir ajustar o teu CPA e ajustar os teus custos, enfim, e você começar a fazer efetivamente o teu ROAS, tá? Por que eu falei? Vamos lá, valor de conversão de compra, esse é um dado que o Facebook vai dar mediante o que ele conseguir metrificar. Gente, o Facebook não metrifica tudo, muitas vezes metrifica errado, tem muitos momentos que ele bota 2 conversões e teve uma, que ele bota 5 e teve 10, na verdade, entendeu? Então, assim, batam todos os dias, vai lá, seta o dia, pega o valor usado naquele dia. Eu gastei hoje R$200. Vai lá dentro da QIFI, filtra o produto. Nas campanhas deste produto aqui, eu gastei R$200. Daí você vai lá na QIFI, filtra o produto e os order bumps desse produto, e você vê quanto que você ganhou. Quanto que você vendeu efetivamente. E daí você faz o comparativo. Então, eu gastei 100, mas eu vendi no total 150. Ok, eu estou com ROAS 1,5. Daí vamos de novo. Agora, como que eu sei que eu posso continuar essa campanha? Você está na fase de teste, tal, essa campanha está com ROAS de 1,5. Beleza, vamos melhorar, vamos pausar tudo que não deu ROAS, que não ficou bom, tal, e vamos deixar só rodando o que deu bom. Daí você começa a fazer ROAS 1,8, 2,0, tá? E ROAS 1,8 é o mesmo exemplo, tá? Gastei 100,
voltou 180, lucrei, bruto, R$80, tá? Vamos lá, 2.0 de rosto. Por que eu estou escrevendo aqui? Tá? Por que eu estou escrevendo isso? Para ficar claro para vocês isso, tá? Gastei 100, voltou 200, lucrei 100. Certo? Beleza? É isso. Sobre métrica, galera, é basicamente isto daqui. Isso daqui é o que eu tenho para falar para vocês aí a respeito de métricas, tá? Gente, eu acabei estendendo, eu queria gastar 1 hora mostrando tudo isso, mas eu fui um pouquinho mais detalhista. Então, nós vamos nos estender mais 15 minutinhos para tirar as dúvidas, tá? Alex, tu precisa me enviar ou eu posso olhar pelas dúvidas do chat mesmo? Porque eu acho que teve pouquinha dúvida, né? Foi bem tranquilo. Beleza, então. Vamos olhar as dúvidas e se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode fazer agora nesse momento, tá? Eu tô... aqui. Vamos lá. Vai ficar gravado? Vai, mas disponibilizar, gente, eu não sei se a gente consegue disponibilizar hoje ou amanhã, tá bom? Carol, tem arquivo JSON para colocar na nossa estrutura própria? Tem, o Alex já respondeu, tá lá no Drive de materiais. Boa, tá lá no Drive de materiais, tá, galera? Um curso de como subir, tem o WordPress, como instalar o WordPress, como configurar a sua hospedagem, tá? O que mais? Enfim, tem uma série de materiais e tem também um elemento open source que faz com que vocês possam utilizar o Elementor Pro gratuitamente, tá? Então, vocês não vão sofrer porque não consegue usar alguns elementos da página porque não tem o Elementor Pro. A gente já disponibilizou isso para vocês também. E não é nada craqueado, tá? É realmente um sisteminha open source. Tá? O Alex vai saber explicar mais sobre isso uma hora dessas, mas é totalmente legal, tá? Que vocês podem utilizar aí tranquilamente. Vamos lá. Essas métricas servem para qualquer produto? Eu já falei um pouquinho a respeito, mas vou repetir. Não serve. Cada mercado performa de uma forma diferente. Essas são exclusivamente métricas analisadas para o nosso... No caso, a meta, né, das métricas são exclusivamente analisadas para o nosso produto, dentro do que performou o nosso produto, tá? Respondendo a mesma coisa, serve para o que nós performamos fora do Brasil, Latam e Europa. Então, quando eu setei uma meta de métrica para vocês, o que eu fiz? Eu filtrei todas as campanhas de vendas que performaram acima de 1,8 de ROAS, independente de ser Europa ou Latam, e avaliei as métricas dela na média. Então, eu não peguei as métricas de uma campanha que foi super bem e passei aqui para vocês. Eu peguei a métrica de tudo. Tem campanha que deu prejuízo, tem campanha que dá bom. Então, o que performou legal, eu fiz a média para vocês e passei a média, tá? Estou fazendo página no Instagram. Adriana, tem a aula da semana passada, tá lá no Drive, tá? A gente vai ter falado um pouco sobre isso, então eu aconselho assistir a aula lá, tá? Por que o CPM fica alto? Normalmente é configuração de público, tá? Ou motivos que o CPM fica alto. Você está concorrendo num leilão muito concorrido. Pode ser teu criativo está concorrendo, pegou um leilão aí, uma fatia de leilão que está concorrendo com pessoas que estão botando muita grana, e daí você acabou ficando aí num leilão muito caro. Você configura errado o teu público. Se o público é restrito, ele automaticamente vai ter, ele tem menos pessoas para mostrar. Então, é como um leilão, ele vai custar mais caro para expor para aquela pessoa. Então, por exemplo, se existirem só 10 Jéssicas no mundo e 2.000 Alex no mundo, vai ser muito mais barato mostrar o anúncio para os Alex do que mostrar os anúncios para as Jéssicas. Você entende? O que acontece? O público desse produto é extremamente amplo. A língua espanhola é a segunda língua mais falada no país. Se você for botar na Europa, esse público, ele vai ficar público direcionado, como nós ensinamos na aula anterior. Se você configurar certinho, o tamanho do público tem que ficar em mais de 200 milhões de pessoas. Isso é o tamanho do Brasil. Então, automaticamente, o público é amplo.
O CPM, ele tem que performar próximo do que nós estamos fazendo. Se o público não está, se o Facebook não te direcionou lá, que teu público está ficando entre 180 milhões e 200 milhões, quer dizer que o teu público está configurado da forma errada, automaticamente o teu CPM vai ficar alto, tá? Aonde que você vai acessar essa aula? A Maria pedindo, Jéssica, sou nova aqui, posso acessar essa aula em que local? Vai ser disponibilizado no Drive de materiais, tá? O linkzinho do Drive de materiais que tem lá, você consegue visualizar as aulas e todos os materiais, tá? Vamos lá. Quanto tempo eu tenho que rodar uma campanha nova que saiu venda, mas ainda está me deixando no prejuízo? Eu olho o seguinte, eu procuro expor essa campanha para 5 mil pessoas, tá, Paula? Então, se saiu venda, eu procuro expor essa pessoa para 5 mil pessoas. Então, no primeiro dia, eu deixo rodar todos os criativos, naquela estrutura que a gente fez lá que tá na aula anterior, tá? Então, eu deixo rodar todos os criativos no primeiro dia. No segundo dia, eu geralmente mudo próximo da meia-noite, que eu gosto de iniciar a meia-noite ali já com as alterações, tá? Então, o que eu vou fazer? No segundo dia, primeiro dia, saiu venda, eu vou deixar rodar todos igual. Beleza. Daí, já me preparando para o segundo dia. Então, a hora que eu estou preparando para dormir, enfim, ou às vezes eu até espero até meia-noite e tal, eu vou lá, dou uma olhada. Como é que foi essa campanha? Saiu venda só em um anúncio? E os outros anúncios não são mais nada, tipo, não vendeu, enfim, não aconteceu mais nada nos outros. A segunda coisa que eu olho, o Facebook entregou só um criativo meu? Porque às vezes você gastou R$ 45, mas o Facebook entregou 42 só naquele anúncio que você venda. A gente precisa testar. Eu vou lá e pauso aquele criativo e deixo rodar só os outros no dia seguinte. Isso no cenário que se o Facebook direcionou só a verba toda só para um anúncio, tá? Agora, se o Facebook distribuiu pelo menos em 2, 3, 4, 5 anúncios ali mais equilibrado, o que eu deixo rodando para o dia seguinte? O criativo que saiu venda e os criativos que saíram Initiate Checkout. Só que desde que a taxa de Initiate Checkout tenha ficado entre 10% e 20%. Então, a taxa de page view versus IC, se ficou em 10% e 20%, eu deixo rodando esses aí e pauso aqueles que não deu interação nenhuma. Deixo rodar. E assim eu vou fazendo, todos os dias analisando. Até que eu expus esse conjunto de criativos para 5 mil pessoas. São 5 mil impressões que eu preciso. Então, eu expus para essas 5 mil pessoas, eu vou pegar e vou analisar todos esses dados. Digamos que agora eu expus para 5 mil pessoas, eu vou filtrar lá no gerenciador, eu vou filtrar do mais alto para o mais baixo e começo em IC, finalização de compra. Quais foram os criativos que geraram mais finalização? Esse criativo que gerou mais finalização foi o criativo que mais vendeu? Se foi o criativo que mais vendeu, eu estou pronta para pausar todos os outros criativos e deixar somente esse criativo rodando na fase de pré-escala, porque quer dizer que eu validei esse criativo. Então, a resposta é, para a gente conseguir saber se eu tenho que pausar ou não uma campanha, eu preciso gastar dinheiro nela. Às vezes, vocês deixam de encontrar o garanhão de vocês, o criativo garanhão, porque vocês simplesmente não gastaram dinheiro nessa campanha, tá? Então, o momento de parar, eu tenho que expor para pelo menos 5 mil pessoas. Lembrando, gente, que esse expor para 5 mil pessoas é desde que as métricas estejam alinhadas em todo o resto. Adianta eu expor para 5 mil pessoas e o meu CTR ser de 1%? Não. Então, vocês têm que olhar essa escalinha. Tem que fazer um check, pegar tudo isso que eu anotei aqui para vocês vão anotar qual que é a minha meta. E daí vocês vão olhar, legal, então eu estou aqui com o meu orçamento, beleza, meu CPM. Meu CPM está R$80 hoje. Ok, vou anotar, estou dentro da meta, beleza. Meu CTR todos está em 8%. Tem que melhorar um pouquinho isso. O que eu tenho que fazer para melhorar? Não vou mexer, vou expor mais um pouquinho. Se tiver muito abaixo, tem que mexer. Meu CTR todo está muito abaixo, eu tenho que trocar criativo. Eu preciso verificar as legendas, entendeu? Se vocês fizerem dentro da configuração que a gente ensina lá,
vocês vão performar muito próximos do que a gente está fazendo aqui, tá? Vamos lá. Então, vocês vão analisando todas as suas métricas. Se essas métricas estiverem tudo muito próximo ao que que eu setei de meta aqui para vocês, mostrou para 5.000 pessoas, vocês avaliam e escala o que foi melhor, tá? Mesmo assim, as métricas... Gente, não existe as métricas estarem perfeitas, vocês estarem fazendo um evento. Não tem, é matemática, entendeu? É funil. Porque um depende do outro. Eu mostrei para 1.000, dentro de um CTR aceitável, esse CTR vai fazer o percurso, você entendeu? É uma escalinha. Então, basicamente, seria isso. Fez algum sentido, gente? Ou eu fiquei prolixa demais e não consegui explicar? Tá. Beleza. Wesley, na aula da semana anterior, tá? Tem tudo isso. Então, tem que assistir a aulinha da semana anterior. Galera, tudo que nós já tivermos de material, uma coisa que eu quero muito passar para vocês é o seguinte. Como é mais denso o cálculo, na aula da semana anterior eu expliquei bem certinho, tá? Já está no Drive, tá? Wesley, na página de estruturação de campanha, tá? O que acontece? Quando é mais denso, assim, a explicação, né? E eu já fiz, eu peço para vocês retornarem lá e assistir tudo direitinho. Primeiro, tanto o meu tempo quanto o tempo de vocês, ele é muito valioso. E se a gente fica fazendo aulas muito extensas, isso desgasta demais, sabe? E misturando muito temas, eu também entendi que a gente não consegue ter uma premissa. Agora, quando a gente não teve essa informação ainda na aula anterior, daí eu dou na aula atual, ou eu explico o que vai ser dado na próxima aula, que eu tenho aí uma sequenciazinha de aulas que eu quero passar para vocês, que é o básico do básico, assim, que você precisa dominar, se você quiser viver de marketing digital, tá? Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa para fazer. Eu gostaria de saber se mais alguém tem alguma pergunta, se ficou claro a respeito de métricas. Ô, Jéssica. Vamos lá. Agora eu vou para a última coisinha aqui que eu quero que você saiba, tá? Vamos lá. A última coisa que eu quero que você saiba. Fiz a minha campanha e a primeira coisa que eu preciso avaliar, tá? Primeira coisa que você precisa olhar, as métricas. Primeira coisa que precisa estar bom. A primeira coisa que precisa estar bom são as suas métricas de criativo. Se o seu criativo não for bom, tá? Você não vai ter métricas de LP boas o suficiente, tá? Beleza. Fiz a minha métrica de criativo, minhas métricas de criativo estão boas. Qual que é a segunda coisa que você tem que avaliar, tá? Segundo passo, digamos assim. Segundo, métricas de LP, desempenho de LP. Essas métricas, elas precisam, se as métricas de criativo estiverem boas, mas as métricas de desempenho de LP não estiverem boas, você não vai vender. A segunda coisa que tem que estar bom é as métricas de desempenho de LP. E vocês viram que eu setei aqui, né? Deixei separadinho para vocês. O que eu olho? Métrica de desempenho de criativo, métrica de desempenho de LP. Tá separadinho. Ok? Se essas duas coisas aqui estão boas e não está saindo venda, automaticamente você vai para a terceira coisa. Público, tá? E daí, como você sabe que é o público? Normalmente, CPM estourado. Normalmente, o CPM estourado vai te mostrar se o teu público tá ruim. E daí você precisa entrar lá, olha a aula da semana passada e revisa a tua campanha, se a tua campanha foi estruturada com o público corretamente, tá, gente? E público é a questão de países, idioma lá, tudo, tá? Então, você tem que olhar o teu público. Isso estando alinhado, vai ser vendo.
Simples assim, gente. Se você tem um bom criativo, você tem um bom desempenho de página, seu público tá ok, vai sair venda. E daí você volta para essa etapa aqui, de como eu sei se está bom ou não. ROAS, 1,5. Gastei R$100 hoje, voltou 150. Tá ok. Segue escalando isso aos pouquinhos, duplica outra campanha, testa outro criativo, vai ajustando. Tá bom? É isso, basicamente. A Juliana ergueu a mão. Ju, você quer falar? Eu não tenho mais muito tempo, mas... Olá, era só mais. Boa conseguia tarde. Era só mais. Eu tenho muita dúvida no CTR, que às vezes me confunde quando ele tá ruim. Ju, se você está falando, a gente não está te ouvindo, tá? Se você puder escrever, por gentileza. Está escutando? Eu não estou... Ela fala que tem dúvida no CTR. Ah, desculpa. Eu fiz uma coisa. Era eu que estava sem volume aqui. Ju, pode responder, por gentileza? Boa tarde. Eu falei sobre o CTR, que ele me confunde um pouquinho. Ele é o criativo que não tá legal, é isso? O CTR, ele pode ser o criativo. Na verdade, o CTR é a primeira métrica de desempenho de criativo, tá? Então, ele vai te dizer se o teu criativo tá bom ou não. A métrica que nós conseguimos alcançar, os ROAS estável, né, médio de 2%, dentro dessa métrica aqui. O CTR todos fica em 9,12% e o CTR Link fica em 4,8% e 6,5%, tá? Fica entre essa média aqui. Então, 9,12% CTR todos e o CTR Link 4,8% a 6,5%. Qual que é a Isso tua após dúvida? 24 horas de campanha? Eu devo analisar, Jéssica? Assim, ó, o ideal é pelo menos 24 horas de campanha, Ju. Pelo menos isso. Pelo menos Tá. 24 horas de campanha, tá? E daí, assim, lembra que eu falei um pouquinho ali, até vocês vão poder ver, muitas vezes um CTR todos muito alto e um CTR link muito baixo, mostra que o teu criativo até tá chamando a atenção, mas ele não tá com uma CTA efetiva, que realmente CTA é a call to action, que é fazer as pessoas executarem a ação que você determinou. Qual que é a ação que os nossos criativos determinam? Clique em Saiba Mais, que peça mais informações sobre o e-book, né, sobre o livro, tá? Então, é isso, basicamente, assim. Começa aí para saber se o criativo está bem configurado, tá bom? Tá bom. Essa aula que você fala, ela está no Drive. É só eu procurar lá, vai ter... Que dia que foi da semana passada? Foi a aula da semana passada, acho que quinta, né? É pro dia 24. 24. Eu Tá. subi no Drive dia 24, e ali no grupo também a gente botou pesquisa replay, que daí eu acho que vai aparecer para vocês ali que eu botei replay da aula, alguma coisa assim, tá? E até Tá eu certo. vou botar de novo ali a primeira aula, a segunda aula e tal, vamos botar os linkzinhos todos juntinhos, tá? Mas eu vou, Porque eu essa tô daqui provavelmente só iniciando até amanhã. agora. Entendi. Eu tô iniciando agora, mas porém eu fiz uma estratégia com uma outra pessoa de vender fora, né, aqueles de produto pronto entrega, pós-entrega Sim, que fala, né? E aí eu sim, consegui pode. eu fiz um criativo que ficou nessa média que tá ali. Ele deu 7 e pouquinho. E aí eu tava querendo fazer o de vocês também, por isso que eu perguntei aqui. Não, tranquilo, isso aí. Às vezes, não estou dizendo que todos os mercados vão oscilar diferente, tá? O que eu posso garantir é que essas métricas são métricas que vão chegar a um ROAS 2 dentro do nosso produto, entendeu? Que já foi Entendi, validado por nós. perfeito. E um feedback que eu tô gostando bastante. Só que é bastante informação, mas estou gostando. É bastante informação. Eu tentei, assim, até diluir o máximo possível para vocês, porque eu sei que é um pouquinho impactante, mas uma dica que eu dou é que vocês assistam várias vezes, tá, gente? Eu realmente, quando eu pego uma aula ou um tema para assistir, eu assisto inúmeras vezes aquela aula, porque às vezes a gente acha que aprendeu e não conseguiu. E eu vou anotando tudo que eu tive de percepção a respeito do que a pessoa foi passando e tal. Maria, pode falar. Jéssica, tudo bem? Não, eu também, você falou das aulas, eu no Drive, eu até encontrei como que faz a instalação ali da página, mas eu não vi as aulas, sabe? Mas como você falou que tu vai estar no grupo do Telegram, é isso?
Isso aí. Eu não sei se ele está fixado, eu não olhei, mas eu não consegui localizar as aulas. Tá. Gente, ó, você pode pesquisar ali por replay da aula, que daí vai encontrar, e isso, replay, porque tem ali o linkzinho, né? O que a gente faz, tá? Eu vou colocando normalmente a nossa lógica, assim, da distribuição de conteúdo o que a gente precisa para aquele assunto que está na pasta. Então, por exemplo, na pasta de tráfego pago, eu tenho a estruturação de campanha, público e a aula de estruturação de campanha. Essa aula de análise de métrica também vai para a pasta lá de tráfego pago, tá? A pasta 8, tá? Daí é que eu não localizei mesmo essas pastas, é por isso. O link que eu abri, eu no Telegram? Não tinha as aulas, sabe? Você está no Telegram? Tá no Telegram? Eu não sei se eu estou no grupo errado, mas eu estou no canal de avisos, que eu entrei, acho que esse que eu tinha encontrado hoje, na verdade, que eu entrei nele, sabe? Uhum. E estava no e-book mesmo. Porque, esse mesmo, o e-book. Se você pegar assim, ó, drive de materiais, vai ter, cara, eu mandei esse link hoje de manhã ainda, mandei o link do drive. Daí você vai abrir o afiliados receita, né? Acho que é nesse que tá, né? Exato, ó. Você vai no afiliados receita, daí aqui, ó, se você for eu já vou te falar o horário ali, ó, às 10h39. Drive de materiais, segue link. E daí ali tem uma pasta com tudo, tá? Tem uma pasta com tudo, assim, até vou aproveitar. Isso que eu queria assistir a aula de semana passada e rever essa de novo. Não, é bem legal. Eu só vou mostrar aqui, então, para aproveitar essa aula já para ficar registrado aqui, ó. O que acontece em janela. Vamos lá, drive de materiais, compartilhar. O que acontece? Desde se vocês pesquisarem tipo drive, ó, o que nós temos aqui, tá? Esse daqui eu vi, mas eu não vi ação. Aqui, ó. Então, aqui é o passo básico, assim, né? Daí aqui eu coloco imagens que eu quis deixar fora daqui, justamente para as pessoas verem que essas imagens, elas são bem apelativas, é bem legal de usar. Então, aqui todos os criativos em vídeo, daí você abre aqui, tem 2 pastas só, mas dentro de cada pasta tem vários, entende? Tem vários. Tudo isso aqui são criativos um diferente do outro, tá? Daí a gente vai em mockups, pode ser útil para vocês criarem capas de Facebook, fotos de perfil, capas de destaque e aqui, estratégia de tráfego. Estratégia de tráfego, você tem a gravação da aula do dia 24. Era isso que eu estava querendo ver. E daí aqui a estrutura, escritinho a estrutura da campanha, uma estrutura de campanha de vendas, uma estrutura de campanha de atrair seguidores, configurações de traqueamentos, que é muito importante, que o Alex ensina vocês a fazer realmente o traqueamento para que o Facebook possa rastrear o máximo possível das vendas, tá? Criação de público, que é aqui onde vocês erram que o CPM fica alto, tá? Eu ensinei isso na aula, mas aqui tem o documento também, completinho. Tá? Bem estruturadinho aqui, ó. Definição, passo 1, 2, 3, as imagens está carregando, mas tem todas elas ali bem direitinho, tá? Beleza, daí a gente vai aqui para mais materiais, a gente tem imagens diversas, então, eu preciso de... Eu botei assim uma pasta onde você tem várias imagens ali, que às vezes é necessário, que a gente quer e tal. Página de vendas, aqui é que tem como subir o WordPress, como importar o arquivo do WordPress. Essa daí eu abri hoje, ó, por isso que eu fiquei perdida, que eu não achei as outras aulas. Eu vou colocando as aulas normalmente dentro do contexto, tá? Então, por exemplo, quando eu for falar de tráfego orgânico, quando eu for falar de criação de conteúdo, eu vou botar provavelmente aqui, entendeu? Que é porque onde eu faço, assim, eu boto o beabá mesmo. Aqui as principais perguntas que a galera foi fazendo, eu fui botando mesmo, vocês vão ver assim que a pergunta que a galera botou lá, e eu só copiei a resposta e botei aqui no grupo, vocês saberem que está vendendo, os primeiros passos, as legendas que a gente usa e as hashtags, tá?
É isso, então. Gente, já me estourei o tempo, já estou mais estourada do que deveria, tá? Galera, deixa eu ver aqui se tem, eu acho que, boa tarde, esse produto, meu bem, no início da aula eu discorri um pouquinho a respeito sobre isso, quando for para o Drive, a Larissa pediu aqui, boa tarde, isso serve também para produto na gringa? Daí você, quando for para o Drive, você vê a dúvida, daí já está explicadinho ali, tá? E é isso. Para clonar a nossa página, a gente... Estou usando a Vend para clonar a página de vocês. Nós usamos a estrutura própria ali de WordPress. Dá uma olhadinha, tá? E é bem fácil. Dá uma olhada nessa aula que o Alex colocou lá. É muito fácil subir e você não precisa fazer grandes edições, a não ser trocar o link do botão. E daí o Alex ensinou tudo direitinho, tá, Andresa? A gente percebe que quando vocês usam esses clonadores, são empresas ótimas, tá tudo certo. A gente não usa aqui. Mas o que a gente percebe? Que vocês perdem em connect rate. Sabe aquela taxa lá de desempenho de conectividade que eu expliquei antes? Se você não estava na aula ainda, volta, assiste toda a aula, tá? Essa taxa de conectividade que é tão importante e determinante para o resultado de vocês, quando você usa algum clonador, muitas vezes você perde esse desempenho, tá? Então, vale a pena você dedicar um momentinho para assistir as aulas que o Alex deixou esmiuçadinho lá, assim, ó, mastigado mesmo, tá bom? Pessoal, preciso ir mesmo, já tô mega atrasada. Tá? Já me excedi. E eu quero trazer mais uma aula essa semana ainda, tá bom? Então, fiquem de olho e eu prometo ficar dentro de 1h e 15 aí pra gente não se estender muito também, tá bom? Um beijo e ótimas vendas para todo mundo, tá?